Olá, pessoal, boa tarde a todos. Mais um programa com a TV Tudo Web. Estamos trazendo aqui hoje uma pessoa muito importante da área da saúde também, Fabiana Franco. A Fabiana Franco, ela vai nos dar assim uma orientação. Primeiro, ela vai falar quem ela é, o que ela faz, o que ela estudou, por que que ela está trazendo aqui esse papel de enfermagem integrativa. Eu não sei o que é, você também não deve saber. Fabiana, boa tarde. Tudo bem? Tarde, Darcy, é um prazer estar aqui com você, né. Prazer é meu. Já nos conhecemos de outras De outras reuniões. reuniões e foi um prazer seu convite estar aqui. Eu também fico muito feliz de você estar aqui, porque aquele dia não deu para a gente falar muito, né? Eram muitas mulheres, e como mulher fala, Foi no lançamento, na segunda vez que nós fomos foi no lançamento da revista Ela Magazine, isso mesmo, foi no lançamento. Então, aquela vez que você expôs tudo lá no evento da Kátia, eu queria saber mais sobre a sua profissão. Aquilo foi muito corrido. Também é saúde integrativa. Você poderia explicar para o nosso internauta, telespectadores, o que que é isso aí, saúde integrativa, o que que é? Por que você partiu, direcionou para esse lado? Como que você escolheu a sua carreira de enfermagem, entendeu? E trabalhar na área de medicina? hum. Bom, eu vou lá no início, né, minha família todinha é da área da saúde, né, e quando a minha família tem enfermeiros, tem médicos, fisioterapeutas, dentistas, então eu escolhi a enfermagem. Eu escolhi enfermagem porque a minha mãe era enfermeira, né, na verdade ela não era enfermeira, porque naquela época, que ela começou a trabalhar com enfermagem, eles falavam que eram cuidadores, então ela não fez uma faculdade, ela não aprendeu técnicas que hoje nós temos, né, que nós aprendemos as técnicas, os procedimentos, então a minha mãe era o cuidado, assim como Florence, né, Nightingale, que foi a nossa primeira enfermeira, e aí é uma história do início da enfermagem, né. E eu sempre soube que eu gostaria de cuidar, né, cuidar de alguma forma. Mas diferente do que se, vê hoje em dia, de que a enfermagem é algo só para cuidar e de que o enfermeiro ele é condicionado a trabalhar apenas dentro de um hospital, Hum. eu sempre fui visionária, né, eu sempre logo quando eu decidi fazer a faculdade de enfermagem, eu sabia que eu queria ter um negócio meu, né, que eu queria trabalhar para mim. Não que não seja bom trabalhar em um hospital, e eu trabalhei por 22 anos em grandes instituições, no qual me deu essa possibilidade de ter segurança de trabalhar, entre aspas, hoje sozinha, né, eu trabalho com uma sou eu, no meu consultório, eu e numa técnica de enfermagem que ela me auxilia, e aí eu tenho as indicações médicas, né, mas voltando lá, Hum. para a minha escolha. Eu escolhi ser enfermeira e aí fiz a faculdade, né, trabalhei na Escola Paulista de Medicina, fiz a minha pós-graduação lá também em oncologia, e Bacana. então eu iniciei como oncologista, Hum. né, e aí eu sabia que para mim alcançar o meu objetivo, eu tinha que ter a mão, né, eu tinha que ter experiência, eu tinha que saber avaliar o paciente, fazer uma anamnese, para poder, assumir aquele paciente para mim, ou se não fosse da minha responsabilidade, encaminhar esse paciente para onde ele tinha que ser encaminhado, para a especialidade, né, médica, aonde ele deve ser encaminhado. E aí, nesse momento em que eu escolhi fazer isso, foi muito rápido, porque eu comecei a trabalhar no hospital, né, meu primeiro hospital foi onde eu fiz a minha, formação, a minha pós-graduação, eu já comecei a trabalhar também por fora. Então como que acontecia isso? Os pacientes eu cuidava dos pacientes, quando os pacientes iam de alta, eles questionavam, né: "Olha, eu preciso de um profissional de enfermagem para me auxiliar em tal coisa. Você conhece?" "Conheço." Né? Ai, que "Eu bacana. conheço."
E aí a área da enfermagem, ou você trabalha 6 horas ou você trabalha 12 horas, né, então eu sempre trabalhei 6 horas. Então eu sempre tive 6 horas livres, né, então nessas Para criança, né? livres, eu investia em mim, né, então eu fiz durante aí esse tempo que eu trabalhei, esses 22 anos, na verdade, trabalhando em hospital foram 22 anos e a saúde integrativa são 19 anos, Não, né. que beleza. Naquele tempo que eu me formei, não se falava muito em humanização em saúde, né. Hoje a gente se fala muito, né, em humanização em saúde, a gente vê todos os profissionais falando em humanizar o atendimento, né. O que que é humanizar o atendimento? Porque, infelizmente, assim, as pessoas pensam que o médico, o enfermeiro, o profissional de saúde, ele tem que ser muito técnico. E não precisa ser só técnico, né, na verdade, quem está aqui na minha frente, é a Darcy ou é a doença da Darcy? Né, e aí onde surge a humanização do cuidado, e aí da humanização do cuidado a gente, encontra a, saúde integrativa, né. E que é saúde integrativa? Foi muito legal que você falou no início. Que ninguém sabe muitas vezes o que é, É, né. a gente fica pensando, saúde integrativa, né, qual médico faz isso, quem faz isso? É um nome, assim, bem abrangente, eu acho. É a integralidade do paciente, né. Então, assim, hoje nós temos as especialidades, médicos integrativos, enfermeiros integrativos, tem um nicho agora de uma formação de fisioterapeutas integrativos, então, eu acredito que no futuro todos os profissionais de saúde, eles têm que ter esse olhar, né. E o que é esse olhar? É você tratar o paciente como um todo, né. Então, como começa uma consulta, por exemplo, de um enfermeiro integrativo, né, eu sempre recebo os meus pacientes na clínica, na grande maioria das vezes, por indicações médicas. Então, assim, eu tenho muito nesses 20 anos, 22 anos que eu trabalhei no hospital, e aí sempre na área da oncologia, eu tive a oportunidade de conhecer muitos médicos e eles confiarem muito no meu trabalho. E aí, quando eu sinalizei que eu estaria abrindo um consultório, eu tenho muitas indicações, né, Uhum. desses médicos que querem que esses pacientes introduzam no tratamento as terapias integrativas, né. E que seriam essas terapias integrativas? Hum. Eu trabalho com, primeiro, aromaterapia, né, na área da oncologia, nós tínhamos uma equipe multidisciplinar, em que nós atendíamos o paciente e a primeira coisa que a gente aplicava, aplicabilidade, era da aromaterapia. Por quê? Porque o paciente que faz quimioterapia, ele se sente muito nauseado, por conta dos efeitos dos medicamentos, né, que são citotóxicos, nefrotóxicos, e aí também atinge muito o sistema gastrointestinal, para esse paciente evolui com muita náusea. Além dos medicamentos que são prescritos pelos médicos, os protocolos que já são fechados, existem algumas técnicas não farmacológicas que a gente pode aplicar para que esse paciente melhore mais, que ele tenha mais qualidade de vida. Então eu faço uma consulta de aromaterapia nesse meu paciente, eu trabalho com laser terapia também, laser terapia IRIB. Você, essa laser terapia, você aplica em dores? Como que você aplica essa laser? Que jeito que é esse trabalho de laser? Essa laser terapia IRIB, ela é uma técnica bem antiga, ela surgiu há 25 anos atrás. Hum. Na época, só quem podia fazer essa aplicação eram os médicos, porque eles realizavam uma incisão, né, nessa veia, que assim, nessa veia que a gente chama de veia radial, eles faziam uma incisão e colocava dentro da veia esse fio de fibra ótica, que tinha a dosagem correta do laser. Nessa época, eles utilizavam muito na recuperação
de problemas neurológicos. Então, paciente que teve AVC, paciente que tinha algum problema neurológico, eles viram que fazendo a aplicação dessa técnica, o paciente melhorava. Uhum. E aí o doutor Trajano trouxe essa técnica para o Brasil em forma de transdérmica, né. Então, assim, para a gente entender um pouquinho como uma luz pode mudar e pode interferir na nossa saúde, né. Sim. Nós temos células no nosso organismo que são os cromóforos. Os cromóforos, eles são, células que elas são sensíveis à luz. Então, toda vez que essa célula ela capta essa luz, ela faz uma focomodulação e joga o ATP, que é uma adenosina triptofano, na corrente sanguínea. Hum. A adenosina triptofano, ela é responsável por várias, para que as pessoas entendam, né, para não falar muito em termos técnicos, em várias condições de saúde. A gente pode citar, por exemplo, os radicais livres, pessoas que têm doenças crônicas, inflamatórias, elas jogam muito na corrente sanguínea, né, o próprio organismo produz esses radicais livres nesse excesso. Quando a gente coloca essa pulseirinha aqui na radial do paciente e coloca esse laser na frequência ILIB e fica durante 45 minutos, a nossa célula passa, a corrente sanguínea tem, as células sanguíneas captam essa luz, fazem essa fotobiomodulação, joga o ATP na corrente sanguínea e melhora várias condições, inclusive a eliminação desse excesso dos radicais livres. Olha que E maravilha. com isso, os pacientes, por exemplo, que são mais beneficiados, né, pacientes que têm doenças autoimunes, que sentem muitas dores, né, pacientes reumatológicos, né, que são os médicos, a grande maioria dos médicos que me indicam são reumatologistas, que são pacientes que têm doenças crônicas que mesmo com medicamentos, né, corticoides, que é a primeira escolha, depois a utilização de biológicos. Hoje a gente tem bom controle de doenças reumáticas com biológicos, mas às vezes mesmo assim esse paciente ele continua e evolui para muita dor. E aí, com a realização da inibiterapia no protocolo correto, esse paciente ele para de sentir dor. Olha que maravilha. O que é importante de se dizer, Já vai, na verdade, uns 20 minutos. o que é muito importante dizer é que esses pacientes, eles precisam ser orientados desde o início, né? Eu sempre converso muito com esses pacientes a importância da terapia integrativa em ser integrativa, né? Porque a grande maioria dos pacientes não entendem, elas pensam que uma coisa substitui a outra, né. Então, assim, a terapia integrativa, a laser terapia ILIB, aromaterapia e outras terapias que estão atreladas com o bem-estar desse paciente, para melhorar os sinais e sintomas de algumas doenças crônicas, elas vêm, para amenizar, mas o paciente ele tem que integrar, por isso que integrativa, né, e ele não pode largar o seu tratamento ou deixar de fazer o tratamento prescrito pelo médico. Agora, nós vamos terminar esse bloco. Você poderia deixar seu telefone aqui também nesse bloco, as redes sociais para os nossos internautas, a hora que quiser ligar para você, já está disponível no rodapé do vídeo aí. Joia. O meu telefone é o 11, né, DDD São Paulo, 982846322. Eu tô no Instagram também como Saúde Integrativa 2000 e no TikTok também, como Fabiana 1979. Que legal. Então, estou gostando de conhecer todo esse assunto de saúde integrativa, né? Porque você fala na saúde integrativa, a gente fala, que será que é? Será que é também comida, é massagem, é isso, é aquilo? Que será? Então a gente fica, e agora a gente está aprendendo. Mas nós vamos voltar daqui a pouco com a Fabiana para a gente falar mais um pouquinho dessa saúde integrativa, desse tratamento integrativo, que ela é enfermeira integrativa,
para dar mais oportunidade para vocês conhecerem o que é o tratamento dela. Daqui a pouquinho